Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Trouxa. Eu já gravei um vídeo sobre esse tema faz muito tempo atrás. Então é o seguinte, gente, ó. Vou te mostrar que aquela história que você deve respeitar a opinião dos outros tá errado, cara. Isso é uma falácia e é uma falácia perigosíssima, porque ela incentiva deduções aí equivocadas. Aliás, nenhuma dedução equivocada, ela incentiva a falácia mesmo, assim, uma interpretação errônea da realidade, uma mentira. Então, olha que louco, ó. Primeira coisa, a gente vai fazer uma análise neossimplista, ou seja, é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi, que tem como propósito a gente buscar a verdade por trás de um fenômeno. E a gente vai fazer isso usando várias áreas do conhecimento. Nesse aqui a gente vai ficar mais na filosofia mesmo, né? E talvez um pouquinho na psicologia evolucionista. E eu tenho um pouquinho de psicologia junguiana, que é uma abordagem que eu acho interessante. E é o seguinte, ó. A gente vai entender o que é uma opinião e a diferença de uma opinião com uma proposição, ou seja, algo que alguém afirma que tem veracidade, que tem relevância lógica, que está de acordo com a realidade aí. Uma opinião é basicamente uma conclusão sem premissa. Quando eu falo eu acho que tal coisa, por que você acha isso? É a minha opinião, você tem que respeitar. O que a pessoa está afirmando ao falar é a minha opinião é: essa é a percepção que eu tenho de tal coisa. Ah, eu acho que você é um bosta. Por quê? É a minha opinião, você tem que respeitar. Ah, eu acho que a gente devia liberar o aborto. Por quê? É a minha opinião, tem que respeitar. Eu acho que devia proibir o aborto. Por quê? Ah, é a minha opinião, tem que respeitar. Você não inferiu nada aí que provasse que o que você está falando está de acordo com a realidade em relação ao fenômeno, né, que está aí na sua proposição, no que você está falando. Um fenômeno é algo que possa ser interpretado por um sujeito, tá? Uma opinião é basicamente como aquele sujeito se sente ou a impressão que ele tem em relação àquele fenômeno. Não quer dizer que as opiniões são 100% inválidas. Às vezes eu tenho a opinião de tal coisa. Às vezes a sua opinião ela pode estar de acordo com a realidade. Mas se você não souber deduzir, quando você estiver em desacordo com a realidade, você vai usar um critério que é falho, como se o fato de você ter uma percepção automaticamente provasse que aquilo é real, que aquilo deva ser seguido, respeitado. Isso é um equívoco. Principalmente quando a gente fala de fenômenos sociais aí que envolvem leis, que envolvem moral e ética, todo mundo quer dar opinião. E por quê? É tão importante para algumas pessoas dar uma opinião sobre algo. Nós temos uma manifestação psicológica, né, que ela cria alguns vínculos aí que mais para frente acabam se tornando um senso de tribalismo. O senso de tribalismo significa a minha identidade no mundo, ou seja, a pessoa que eu crio dentro do mundo está atrelada a fazer parte de um grupo feminista, MGTOW, direita, esquerda, religioso, ateu, vegano, carnista, vários aí grupos que o fato do indivíduo fazer parte daquele grupo faz com que ele tenha um norte na realidade. Eu falo, porra, fazer parte desse grupo é o que dá sentido na minha existência. E aí quando você fala alguma coisa que talvez mostre que os ideais, que a visão de mundo daquele grupo está equivocada, o indivíduo sente-se atacado, como se você estivesse falando, você não tem motivo para existir. Então por isso que é muito perigoso essa falácia de que tem que respeitar a opinião do outro. Tem que respeitar nada. Quando eu falo respeitar, é reconhecer como algo válido a ser seguido, que mereça ser ouvido. Não, às vezes você não quer ouvir falácia, não quer ouvir mentira. E aí você fala, olha, você está errado. E aí começam os conflitos. Então, tem uma diferença aí, gente, de você ter o, entre aspas, direito de sentir algo, de ter uma percepção de algo. Isso é involuntário, entendeu? Nem entra na questão do direito aí, porque a pessoa involuntariamente ela já vai, né, se ela tiver tendo contato com fenômenos, ela involuntariamente já vai ter uma percepção subjetiva, individual sobre o fenômeno em questão. Nosso cérebro ele é biologicamente programado para fazer isso já, entende? Então, dependendo do que estiver acontecendo, você já vai ter uma opinião aí no sentido de uma interpretação subjetiva daquilo. Só que às vezes os nossos 5 sentidos eles são falhos, tá? Você está aí sujeito a passar por alucinações,
Dependendo dos seus genes ou dos estímulos externos que você teve do meio, a sua percepção da realidade pode estar distorcida. Você pode estar enxergando a si próprio e ao mundo de uma maneira distinta do que realmente é. Por isso que é importante que você aprenda a fazer deduções e não simplesmente externalizar uma opinião que você nem sabe se está correta. Então, analise o que você está sentindo, o que você está pensando. Da onde que vem isso? Será que eu estou sendo levado por um senso de tribalismo aí? Eu já estou vendo o outro como meu inimigo só pelo fato de talvez ele estar questionando que o que eu estou achando aí, imaginando, pensando, esteja em desacordo com a realidade. E assim, não sinta-se culpado por ter um senso de tribalismo. É um mecanismo de sobrevivência que a gente tem, né? Porque se você é aceito por um grupo, esse grupo te protege, você aumenta as suas chances de sobrevivência. Então, assim, o problema dessas discussões, dessas brigas que a gente tem hoje na internet, é que as pessoas não falam, ó, comece a discussão, entre aspas, assim, ó, talvez eu esteja equivocado, a dedução que eu tenho é essa. Eu tenho uma dedução distinta por causa disso. Aí, ambos aí podem, numa relação mutualista, recíproca, buscar a verdade. Então, se você está entrando numa discussão, seja lá qual for, sem cogitar a mera chance de equívoco, você já está sendo tomado pelo senso de tribalismo, entendeu? Você aí, principalmente no que se fala a visões religiosas, políticas, de comportamentos sociais aí. Vai lá na minha playlist aqui sobre minorias, a playlist de neossimplismo, que eu vou abordar esses assuntos aí, me aprofundando neles. Então isso é comum, gente. Então eu vou ensinar agora para vocês uma maneira simples de você não dar opinião, mas dar um argumento. Então isso vem lá do Aristóteles, tá? Que é um silogismo super simples, ó. Vou colocar aqui na tela. Então imagina, ó. A igual a B. Se essa premissa, primeiro A igual a B é só um exemplo, tá, gente? Então, X é igual a Y, A igual a B. Se isso estiver correto, né, aí beleza, você pode utilizar essa premissa como ferramenta para chegar numa conclusão. Ó. A igual a B, B igual a C. Então, você vai ter que primeiro confirmar que ambas as premissas estão corretas. O que significa estar correto de acordo com a realidade? Tá? O que é uma proposição? É uma sentença que alguém fala que pode ser verdadeira ou falsa. Então, se essa premissa estiver correta, então A igual a B, B igual a C, qual que é a dedução aí que a gente pode fazer com base nessas informações, nessas premissas? A igual a B, B igual a C. Logo, A igual a C. Então, mesmo com uma estrutura super simples de silogismo aqui, ó, A igual a B, B igual a C, logo A igual a C, muitas pessoas ainda cometem equívocos. Por exemplo, ó, A igual a B, a pessoa vai fazer um negócio assim, ó. Todos os brasileiros falam português. Fulano fala português, logo, fulano é brasileiro. Não. O fato de alguém falar português não significa que a pessoa nasceu no Brasil. A pessoa pode ter aprendido português como uma segunda língua. Então, a primeira premissa aí, ó, todos os brasileiros falam português, né? Ainda nessa premissa tem uma chance da pessoa nascer aqui no Brasil e ser muda, ter algum problema de fala, qualquer coisa do tipo. Então, tá vendo como não é assim tão superficial? Você tem que ter um critério, ter um cuidado para analisar as premissas. Agora, eu poderia falar assim, ó. Muitas pessoas no Brasil gostam de futebol. Fulano nasceu no Brasil. Existe uma grande chance de fulano gostar de futebol. Aqui faz um pouquinho mais sentido, mas seria um erro se eu falasse assim, ó. Todos os brasileiros gostam de futebol. Fulano gosta de futebol, logo fulano é brasileiro. Então eu estou dando alguns exemplos, ó, de falácias, né? De falsos silogismos aí, porque as premissas são problemáticas. Então, eu vou dar agora um exemplo, ó, de um silogismo correto, tá? Para argumentar é necessário existir. Vamos parar aqui. É possível que algo que não exista faça um argumento? Se não existe, não tem como interagir no mundo físico, cara. Então, beleza, a primeira premissa, ó, tá correta. Para argumentar é necessário existir. Mike está argumentando, logo Mike existe.
Ah, mas e se você for um holograma, ou uma ilusão, ou tiver ter uma alucinação com você? Eu ainda assim existo em termos de alucinação. A ilusão existe, não existe a ilusão da ilusão, né? O John Searle tem um trabalho sobre isso. Então vocês entenderam, gente? Ó, qualquer assunto, sobre qualquer coisa que você for discutir aí, que você quiser entender o assunto, faça essa estrutura. Pegue premissas que você sabe que estão certas. E aí, para você descobrir se alguma coisa está certa, você vai usar dois métodos. Ó. Você pode ir no a priori, que é antes da experiência, que é uma dedução lógica, igual essa que eu fiz aqui. E no a posteriori, que é o pós-experiência, você vai usar o método científico. Você vai usar os seus cinco sentidos. O senso comum, as percepções aí que você tem, elas têm uma função no grupo, entendeu? Elas não existem a troco de nada. É um mecanismo também de sobrevivência, de incentivar um comportamento, inibir outro, né? Isso você entende aí estudando antropologia. Mas o fato é que, às vezes, né, muitas vezes, você simplesmente só quer estar correto e não quer buscar a verdade. Por isso que você briga tanto com as pessoas na internet, entendeu? Ou aí na sua vida. Pessoas que cortam amizades com outras, ou que transformam um mundo assim, como se fosse preto e branco, sendo que tem toda aí uma nuance, uma cascata de cinzas, de vários tons aí, tá? Entendeu? Então, cuidado. E muitas vezes, gente, isso é muito comum. As pessoas querem o mesmo objetivo e elas discordam dos meios, das maneiras de chegarem naquele objetivo. Então, se você tiver uma mente filosófica que analisa as coisas, que coloca elas em termos de premissa, vai evitar que você seja pego por esse senso de tribalismo, tá? Se você quiser entender isso, ó, vou te recomendar esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó. Esse livro do Schopenhauer, tá? Ele se chama A Arte de Ter Razão. Ele vai colocar 38 estratagemas aqui, que são assim, formulações que são falaciosas, são pseudos argumentos que alguém pode usar para tentar te enganar. Esse livro vai te ajudar muito nisso. Duas pessoas que você pode estudar sobre técnicas de manipulação de massa. Um é o Noam Chomsky, ele tem, acho que são 10 técnicas que ele usa, tá? Você estuda isso em publicidade e propaganda, entre outras áreas aí de conhecimento. E o Edward Bernays, ele vai ter também um estudo de psicologia das massas, que como eu crio um problema, um conceito, para fazer aquele senso de gado, né? De eu faço parte desse grupo. Então isso é muito comum, ó, em grupos políticos, direita, esquerda, feminista, grupo de MGTOW às vezes é pego pelo senso de tribalismo, tá? Aquelas coisas de brigas de gênero, de homem contra a mulher, como se um fosse o demônio e o outro não. Enfim, grupos de religião. E isso, gente, é tão sério que até aquela coisa de bolacha, biscoito, time de futebol, Todd versus Nescau, discussões de séries, enfim, o senso de tribalismo ele é muito comum. Né? É um fenômeno social extremamente comum, só que ele é nocivo em termos de uma sociedade harmônica, entende? Então, se você quer melhorar suas relações com as outras pessoas aí, coloque argumentos e não opiniões. Entenda de onde vem a visão do mundo do outro, entendeu? Quando a gente fala em local de fala, né? O livro lá da Djamila Ribeiro, ela não vai falar da falácia do ad hominem. Ah, você não é homem, então você não pode falar de tal coisa. Ela não fala disso, por exemplo. Ela vai falar que a visão de mundo que uma pessoa tem, a origem do discurso dela, né, o local de fala dessa pessoa, ela tem uma origem. Né? Tem um fenômeno social que condicionou a pessoa a ver o mundo daquele jeito, as experiências que ela teve. Então é importante que você entenda a perspectiva do outro. Então não seja pego por esse senso de tribalismo. Tenta analisar os fenômenos de maneira objetiva. Vamos terminar aqui com o silogismo. Ó. Entender a origem de um fenômeno potencializa as chances de compreendê-lo. Você quer entender as coisas? Conclusão, você vai precisar fazer uma análise descritiva desses fenômenos. Para isso eu posso te ajudar nesse caminho aí, tá bom? Tenha um ótimo dia aí, muito obrigado, tá? Por estar dando o seu tempo aqui assistindo os meus vídeos. Se você está gostando, se inscreve nesse canal. A minha linha de pensamento filosófica, o neosimplismo, tem uma playlist aqui com vários vídeos aí para você fazer essas reflexões. Se eu errei em algum ponto aqui, seja gentil a ponto de me corrigir, coloca aqui, a gente vai aprender junto, tá bom? Então,
Eu amo isso, gente, buscar o conhecimento. É muito legal essa interação que a gente tem aqui no canal, tá? E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, dá uma olhada aqui no banner, ó, tem o link dos meus livros. Eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal também, tá? Que tá em alguns vídeos aí, você pode pesquisar ou me manda uma mensagem que a gente troca uma ideia sobre isso também, tá bom? Até mais.